Comecemos então por Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22, em que se narra a célebre desobediência das parteiras do Egito. Abrem-se aspas. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servides de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Fecham-se aspas. No livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 14 a 18, observamos a insurgência de 3 seguidores de Deus ao rei Nabucodonosor da Babilônia e as suas consequências. Abrem-se aspas. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos tifoles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E no mesmo livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 7 a 12, é a vez do próprio Daniel rebelar-se contra o rei Dario. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ao rei, no caso, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito, assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por causa disso, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizeste petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E a gente sabe aí muito bem que o Daniel não abriu mão, foi à cova dos leões e foi libertado, né, por Deus. E o rei Nabucodonosor se quedou diante disso, inclusive se convertendo. Essa é a verdade. Isso aí foi no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, por sua vez, podemos citar Atos dos Apóstolos,
um livro escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 20, quando os apóstolos desobedecem ao Sinédrio, que era a autoridade do Estado e também a autoridade religiosa, que tentavam impedi-los, o Sinédrio tentava impedi-los de falar que Jesus era o Messias. Abre-se aspas. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Fecham-se aspas. Bem, irmãos, neste contexto, se a autoridade dá um comando contrário a Deus, conclui-se que o poder exercido por ela é maligno. Ora, o poder dado por Deus às autoridades tem como limite o respeito total ao absoluto de Deus, de modo que os homens não podem relativizar ao seu bel prazer o que foi ensinado pelo Criador. Por exemplo, nós aprendemos sobre a família. Então o homem não pode criar normas, que criam um novo tipo de família. O homem não pode quebrar, essa estrutura que Deus já fez, porque o homem não se merece modificar as coisas que Deus já criou. Entenderam? Lembram-se que no início dessa conversa falamos sobre a individualidade do homem. Agora é a razão, porque também eu abordei no início aqui partes da Bíblia para poder entender, esse fluxo. Ora, tentar quebrar a fósseis essa individualidade em prol de uma coletividade criada sob pretextos vários é algo que aborrece a Deus. Do mesmo modo, a tentativa inútil de se querer destruir, já falei agora, a família criada por Deus também ofende a Deus. Atos manifestamente ilegais, atos contrários à ética e à moral de Jesus, atos que colidem com o que muitos denominam como direitos individuais naturais das pessoas, a exemplo da vida, da liberdade, nas suas formas de expressão, enfim, atos praticados por autoridades maléficas não devem ser obedecidos. E se as pessoas assim não fazem, há uma consequência, tornam-se cúmplices do mal e terão a recompensa dada por um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso e irado. Afinal, importa obedecer a Deus e não aos homens, conforme nos ensina Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, sem nos esquecermos que a Deus pertence a vingança, conforme também ensina a sua palavra. Então, irmãos, é forçoso concluir como bíblico, aceitável e necessária, nesses casos de dissonância entre a autoridade e o comando de Deus, a desobediência a essas autoridades, o que se pode traduzir em outras palavras como obediência a Deus.